fim do mundo. Vira e mexe me aparece alguma previsão, de alguém ou de algumas pessoas prevendo o final dos tempos. O Nostradamus fez isso, os maias agora recentemente, mas acontece que o fim do mundo já tem uma previsão para acabar, que os cientistas calculam que seja daqui a 5 ou 6 bilhões de anos, então pode ficar tranquilo. Isso porque será mais ou menos a expectativa de vida do nosso Sol. O Sol, como qualquer outra estrela, um dia vai morrer, mas não será a falta de luz que vai matar a Terra. O Sol, quando ele estiver ali prestes a morrer nos seus últimos milhões de anos, ele vai começar a inchar e consequentemente ele vai acabar sugando, absorvendo tudo em volta, inclusive a Terra, mas praticamente ou certamente todo o sistema solar. E aí será o fim definitivo do mundo. Acontece que o mundo já passou por alguns fins. Calcula-se que desde que o mundo é mundo, aconteceram ali pelo menos 7 grandes extinções em massa. Momentos onde a vida na Terra, seja animal ou vegetal, foi praticamente varrida da Terra. E essas extinções ocorreram por motivos diversos. Eu acho que a mais famosa aí, que o pessoal já deve estar com ela na cabeça, é a extinção dos dinossauros, que aconteceram há 65 milhões de anos atrás, onde no caso um cometa se chocou contra a Terra e acabou desencadeando aí toda uma série de consequências que praticamente varreu a vida na Terra, principalmente as dos dinossauros, mas de plantas, enfim, poucos sobreviveram e acabou permitindo que nós, os seres humanos, chegássemos onde chegamos. Mas a questão é, quando seria a próxima extinção em massa? Que certamente ela vai acontecer. Como seria essa próxima extinção em massa? Será que nós, os seres humanos, com tudo que a gente tem hoje, conseguiríamos sobreviver pelo menos ali uma fração da raça humana? Conseguiria sobreviver a essa próxima grande extinção? Ou pior, será que nós, os seres humanos, não seríamos os responsáveis pela próxima grande extinção? Também é uma possibilidade. E é disso que se trata dessa primeira série que irei trazer no canal, os prováveis fins do mundo. Os que podem acontecer ou os que já aconteceram e que por pouco não virou uma calamidade total, mas sem nenhum tipo de misticismo ou coisa do tipo. Será coisas reais, feitas pelos humanos ou, e principalmente, coisas naturais, onde a natureza irá mostrar toda a sua força. Oh my God! E o primeiro caso que eu quero abordar aqui, ele aconteceu em 26 de setembro de 1983, em meio à Guerra Fria. Foi o caso que ficou conhecido como o dia em que o mundo ficou na mão de um cara, durante ali pelo menos uns 15 minutos. Para quem não manja muito de história, nessa época acontecia a Guerra Fria, aquela guerra que não acontecia na prática, ninguém atirava em ninguém, era só aquela ameaça entre Estados Unidos e União Soviética, ficava dois ali, quem que vai dar o primeiro soco? Só ameaçavam, mas ninguém dava o primeiro soco, tá ligado? E o mundo inteiro temia que essas duas grandes potências entrassem em guerra, gerando assim uma terceira guerra mundial. E uma terceira guerra mundial significaria a primeira guerra nuclear. E aí, só o nome já diz tudo. As bombas nucleares só foram descobertas no final da Segunda Guerra Mundial, Aliás, foi o que finalizou a Segunda Guerra Mundial, Depois caiu Hiroshima e Nagasaki, acabou com tudo, O pessoal, opa, vamos parar aí, cessou, já era. Mas se aconteceu uma terceira guerra mundial, é dali pra cima. Estima-se que hoje os Estados Unidos tenha 9.000 ogivas nucleares, e cada uma delas com a potência de uma Hiroshima ou de uma Nagasaki. Então só imagina a destruição que isso podia causar. Já a Rússia, a antiga União Soviética, não fica muito atrás. Estima-se que hoje ela tem aproximadamente 8.000 ogivas nucleares. Imagina aí 9 com mais 8, 17.000 ogivas nucleares voando por aí, explodindo. Cada um com uma potência de Hiroshima e Nagasaki. 50 milhões de vidas perdidas na Segunda Guerra seria fichinha pro que poderia acontecer. Isso sem falar, é claro, na Inglaterra, na França, na China, na Coreia do Norte, acho que na Indonésia, na Índia. Eu não lembro todos os países que têm bombas atômicas, mas cada um ali pelo menos tem umas centenas de ogivas nucleares. Por mais que o Brasil seja um país, digamos, pacifista, nunca entrou numa guerra para valer, só participou aqui e acolá,
com certeza uma hora ou outra ia acabar sobrando pra gente aqui, nem que seja 1%, mano, mas 1% eu acho que já seria o suficiente para causar um puta de um estrago. Então é por causa disso que se teme tanto uma terceira guerra mundial, e ela quase aconteceu nesse dia 26 de setembro de 1983. Acontece que nesse dia o tenente-coronel, acho que Stalinav Petrov, ele estava de serviço num bunker em Moscou, que tinha como principal objetivo, né, fiscalizar ali, monitorar os movimentos dos Estados Unidos, né? Qualquer atitude suspeita já era apertar o botão vermelho para soltar as bombas, né? Obviamente que não era isso, mas era quase isso. Ele estava lá, né, de serviço com a sua equipe, né? Ele era o chefe responsável por tudo ali no dia, quando um desses satélites que eles tinham lá acabou acusando que os Estados Unidos acabaram de lançar uma bomba nuclear contra a União Soviética. Olha a treta, velho. Com um tempo de impacto aproximadamente de 20 minutos, ou seja, cada segundo ali era precioso para ele fazer tudo que ele tinha que fazer e começar ali o contra-ataque, né? E ele tinha um protocolo a seguir, que seria avisar os chefes maiores e tudo mais, armar um esquema lá para mandar a bomba de volta para os Estados Unidos, né? Acontece que ele não fez isso. Ele quebrou todo o protocolo, né? Desobedeceu às ordens maiores, porque ele achou que aquele radar estava com algum defeito, que aquela bomba não existia. Obviamente que ele acabou sofrendo pressão para tudo, qualquer lado, né, de todas as pessoas que estavam ali em volta de serviço, né? Como assim, mano? A gente não tem tempo a perder, vamos fazer um esquema aí, vamos dar o contra-ataque, não sei o que lá. E ele, calma, vamos esperar e tudo mais, e ele resolveu acionar um outro satélite que iria confirmar se de fato estava vindo uma bomba, um míssil nuclear para cima deles, né? Mas só que esse satélite só daria um resultado depois de 5 minutos, né? E como eu já disse, cada segundo era precioso. Imagine 5 minutos. E antes que esse segundo satélite confirmasse, né, se realmente estava acontecendo ou não um ataque nuclear contra a União Soviética, o primeiro satélite, que já havia detectado a primeira bomba, acabou detectando mais 4 lançamentos contra a União Soviética. Então estava ali caracterizado um ataque sim nuclear dos Estados Unidos contra a União Soviética. Então, se a pressão para cima dele já era muita, imagina agora com 5 bombas vindo em direção à União Soviética, né? Todo mundo já pensou, bem, talvez a primeira bomba realmente ele tinha uma porcentagemzinha de ser um erro do satélite, mas 5 tá de brinks, né? Tá na cara que os caras estão tacando os mísseis para cima da gente, a gente tem que, sei lá, se defender, contra-atacar e o que for. Mesmo assim, né, esse Petrov, ele pediu para todo mundo manter a calma, né, se isso era possível ou não, já é outra história, e aguardar o resultado lá do satélite que iria confirmar se realmente aquilo estava acontecendo, né. Enfim, o resultado veio e aí mostrou-se que de fato era tudo um erro desse primeiro satélite. Não havia de fato nenhum míssil vindo em direção à União Soviética, né? O primeiro satélite estava maluco, vai saber o porquê, e estava dando esses resultados estranhos aí, enfim, né? Causando pânico geral ali pro pessoal que estava de serviço. Ou seja, se esse tenente-coronel, né, Stalinav Petrov, não tivesse ali o sangue frio para poder confirmar se realmente aquilo estava acontecendo, né? Se fosse outro no lugar dele sem esse sangue frio, provavelmente ele ia seguir o protocolo, né? E o protocolo, né, ia já armar um contra-ataque, e a União Soviética estaria contra-atacando um ataque que nunca existiu. E esse contra-ataque com certeza iria resultar na Terceira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Atômica. Aí logo você pensa, pô, então esse cara deve ter sido ovacionado lá na Rússia, afinal de contas ele salvou o mundo, né, de um caos nuclear. Nada disso. Ele até recebeu ali uma pequena carta de agradecimento lá do governo russo, eu não sei, mas só que ele foi afastado, né, do meio militar e teve o seu plano de carreira totalmente congelado. Ele não poderia ser mais promovido, né? Isso porque ele acabou, digamos, evidenciando um problema nos equipamentos russos, né, que era uma afronta, né? Pô, como assim você ousa a questionar o funcionamento do nosso equipamento? E principalmente por ter quebrado o protocolo, né? Ele não fez o que estava previsto ele fazer, ele acabou desobedecendo ordens, enfim.
Foi para um bem maior? Foi para um bem maior, mas os caras não estão nem aí, estão cagando e andando, eu não quero saber. Você deveria ter feito o que era para fazer. A União Soviética acabou alegando que mesmo que ele fizesse o protocolo, né, avisasse as tropas para um contra-ataque, a Rússia e a União Soviética no caso, eles não iam contra-atacar assim de primeira, né? A confirmação desse ataque deveria vir por mais fontes. Enfim, obviamente isso realmente faz algum sentido, porém, entretanto, todavia, né, eu acho que a Rússia, ali no caso a União Soviética, eles não estavam com tanta paciência assim, né, para esperar outras informações, porque dias antes desse ocorrido, a própria União Soviética havia derrubado um avião comercial coreano, né, que estava passando ali por perto, porque eles achavam, sei lá o porquê, que aquele avião era um avião espião americano. Então eles atiraram primeiro e perguntaram depois. Quem garante que realmente só aquele errinho ali já não ia causar uma terceira guerra mundial, que os caras não estavam nem aí, ia mandar ver mesmo, e depois ia procurar saber se aquilo era um erro ou não. Mas para tentar um pouco recompensar esse feito do Petrov, a ONU acabou entregando alguns prêmios para ele, homenageando tudo mais, como o cara que salvou a humanidade e etc, etc. E você, o que você acha que poderia ter acontecido e ainda bem não aconteceu? Bem, é isso aí, esse foi meu primeiro vídeo da minha série do quase fim do mundo. Eu não sei o nome que eu vou dar ainda, né? Mas enfim, por hora vai ser esse. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Before